Bom dia, irmã Nilva. Bom dia, família do YouTube. Que Deus abençoe você. Bom dia, igreja. Bom dia, mulher de Deus, mulher de oração. Estava agradecendo às meninas que já entraram aqui no ao vivo, por você ser essa mulher que decidiu buscar ao Senhor. E na nossa família só é necessário uma pessoa se levantar, porque quando uma se posiciona, ela consegue salvar toda a sua família, porque pelo seu bem proceder, toda a sua família é impactada. E na devocional de hoje nós iremos ler Êxodo 13. Êxodo 13, a sugestão de leitura seria os últimos capítulos, mas eu queria tanto ler a introdução para você ver o que Deus estava fazendo ali no meio do povo. Então, Êxodo 13 diz assim: O Eterno disse a Moisés: Consagrem a mim todos os primogênitos. O primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, seja animal, será meu. Moisés fez esse pronunciamento ao povo. Lembre-se sempre deste dia, pois foi nesse dia que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão. O Eterno tirou vocês de lá, com o poder da sua mão. Não comam pão que contenha fermento. Vocês estão saindo na primavera, no mês de Abibe, e deverão repetir essa cerimônia no mesmo mês. Depois que o Eterno tiver estabelecido vocês na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, como ele prometeu aos seus antepassados, ele dará a vocês uma terra que mana leite e mel. Vocês deverão comer pão sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia celebrarão uma festa ao Eterno. Durante 7 dias comerão apenas pão sem fermento. Em nenhum lugar deverá haver fermento ou coisa fermentada. Nesse dia, digam a seus filhos: é por causa daquilo que o Eterno fez por mim quando saí do Egito. O dia que vocês vão guardar será como um sinal em sua mão, o memorial entre seus olhos, a instrução do Eterno na boca de vocês. Foi com o poder da sua mão que o Eterno tirou vocês do Egito. Ano após ano, celebrem esse ritual nos dias indicados. Quando o Eterno os estabelecer na terra dos cananeus, como prometeu a vocês e a seus pais, e entregá-la a vocês, separem para o Eterno o primeiro a nascer. Todos os primogênitos entre os animais pertencem ao Eterno. Se quiserem, poderão resgatar a primeira cria da jumenta, substituindo-a por um cordeiro. Se optarem por não resgatá-la, deverão quebrar o pescoço do animal. Vocês deverão resgatar todos os primogênitos do sexo masculino entre seus filhos. Quando seus filhos perguntarem: o que isso quer dizer? Expliquem. O Eterno, com o poder da sua mão, nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó estava obstinado e não queria nos deixar sair, mas o Eterno matou todos os primogênitos no Egito, de homens e de animais. É por isso que ofereço em sacrifício ao Eterno todos os machos que nascem primeiro e resgato um menino primogênito. Essa declaração servirá como sinal em suas mãos, um símbolo no meio da testa de vocês, dizendo: o Eterno nos tirou do Egito com o poder da sua mão. Depois que o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, pois pensou: se o povo deparar com a guerra, poderá mudar de ideia e vai querer voltar para o Egito. Então Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto. Rodeando o Mar Vermelho, eles saíram do Egito em formação militar. Moisés levou com ele os ossos de José, pois este havia feito a família jurar solenemente, dizendo: com certeza Deus os responsabilizará se não o fizerem. Por isso, não deixem de levar meus ossos com vocês. Eles saíram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. Durante o dia, o Eterno ia à frente deles numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho, e à noite, numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso, eles podiam viajar
sem impedimento, de dia ou de noite. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite acompanhava o povo o tempo todo. Amém. Essa passagem é linda. Eu vi aqui que uma das meninas perguntaram, a sugestão de leitura na nossa devocional era Êxodo 12, de 1 ao 14, que você também poderá ler ao terminar aqui a nossa devocional. Mas a pastora que vai ministrar para a gente já já, achou que essa passagem de Êxodo 13 seria a que fizesse mais conexão com o texto aqui da nossa devocional. Antes da gente fazer a leitura, vamos orar? Vamos orar? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer por essa oportunidade de linda, Senhor, de estar aqui na tua presença. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor. Somos, Senhor, pecadoras, fracas, Senhor. Temos tantas coisas a ser ajustadas no nosso coração, mas nós queremos te agradecer porque nós temos o Senhor que é um bom Pai. Senhor, nós queremos andar sobre as vistas da tua direção, assim como esse povo, o Senhor o guiava de dia e de noite. Eu e essas mulheres estamos aqui te pedindo, Senhor, nos guia nessa manhã. Nos ajude a posicionar no caminho que o Senhor tem para nós. Pai, aquelas mulheres que precisam tomar decisões no dia de hoje, Senhor, ou que ao longo, Senhor, dessa semana estava pedindo uma direção para uma decisão que precisa ser tomada. Senhor, eu me uno a essas mulheres nessa manhã e te peço, nos ajude nas tomadas de decisões. Nós queremos, Senhor, sempre que tiver uma situação diante de nós a ser decidida, nós queremos decidir com base na tua orientação, com base, Senhor, no teu comando. Por isso, Senhor, nessa manhã, fala conosco, ministra nas nossas vidas, Pai. O nosso coração, Senhor, está aberto, a nossa mente, Senhor, está 100% aqui, concentrada e receptiva à tua palavra. Senhor, que a ministração que vai ser entregue nessa manhã entre dentro de nós e produza muitos frutos. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz assim: julho, dia 4, posicione-se na estrada do destino. Eles comeram o cordeiro assado no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Êxodo 12, versículo 8. Ao longo da nossa jornada, sempre há algo que tenta nos impedir de alcançar o nosso destino. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, precisamos nos mover em direção ao nosso propósito profético. Mas há ciclos antigos e maus hábitos que precisam ser vencidos. Deus nos dá oportunidades para redirecionar a nossa vida e nos libertar de alianças erradas, vícios e inimigos internos. Esse é o tempo de nos posicionarmos e enfrentarmos os desafios que se colocam diante de nós. Mesmo que estejam confortáveis, precisamos nos movimentar para romper com o que nos prende e avançar em direção ao nosso destino. Ao atravessar esse dia, lembre-se de que Deus está ao seu lado, pronto para julgar aquilo que se tem amarrado você. Existem inimigos externos e internos que tentam nos impedir, mas pelo sangue de Jesus somos redimidas. Homens e mulheres são chamados para proteger e conduzir as suas famílias em direção ao destino que Deus preparou. A proteção divina está sobre você para vencer o inimigo e alcançar o lugar que ele prometeu. Se você não tem desafios claros agora, olhe ao redor e perceba as oportunidades de crescer. Pode ser que ainda esteja preso em um lugar, mas saiba que Deus tem algo novo para você. A decisão de se mover está em suas mãos. E o sangue de Jesus garante que você será vitoriosa. Eu vou ler essa última frase. A decisão de se mover está em suas mãos. E o sangue de Jesus garante que você será vitoriosa. Amém? Amém. Bom dia, pastora Leia.
Bom dia, Eneida. Bom Bom dia. dia, bonitas. Tudo bem, bonitas? Ó, eu não sei vocês aí, mas eu tô aqui com o meu cobertor nas minhas pernas, porque hoje tá frio. Tá frio aí? Vai botando aí no chat, aqui, se você tá aqui no ao vivo. Obrigada você que está aí no YouTube acessando a gente, acessando uma palavra. E hoje a gente vai falar de se posicionar. E se posicionar não é em qualquer lugar, é numa estrada determinada por Deus com o seu nome. Destino é o lugar onde Deus está colocando você. E enquanto a gente está sendo colocado no destino, o povo está aqui, com frio, com calor. Quem está com calor, meu Deus? Lourdes, minha filha, escreva aí de onde tu é para gente, para você. Quentinho lá na Cileia, 29 graus. Que bênção você ter escolhido vir aqui. Enquanto a Eneida estava orando, muito frio no Rio, ó. A pastora Valéria está lá com frio. Canaã do Carajás, é no Pará, por isso que ela está assim. Eu também, Nilva lá da Terra Rica está com frio. Independentemente da sua temperatura, independentemente do que você está sentindo agora, eu quero te lembrar um versículo, queria que, se você anota aí, ó, Provérbios 8:17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Somos nós, bonita. De madrugada aqui, no frio, no calor, no mais ou menos, na chuva, no sol, na primavera, verão, outono e inverno. A gente é esse grupo que está na Bíblia de Provérbios 8:17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu oro para que você ache o Senhor e dê a Ele a sua primazia. Isso é posição, isso é se posicionar, isso é estar dentro da estrada que Deus nos colocou e fazer o que é correto. No primeiro parágrafo, eu quero destacar algumas palavras do nosso livro. Se você está acessando pela primeira vez o nosso conteúdo, a gente se baseia para se encontrar todos os dias, 5:30 da manhã, por meio desse livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Dirce Carvalho, líderes da Comunidade das Nações em Brasília, e aqui comigo, ao vivo, 5:30 da manhã, tem a Eneida, a idealizadora desse movimento, e mais de quantas mulheres? Bota aí, Eneida, para mim. E muitas mulheres corajosas que nessa sexta-feira estão aqui, 84 mulheres reunidas hoje, para poder ouvir a palavra. E que bom que você acessou esse material, esse conteúdo, para você poder saber que Deus quer de você e de mim hoje posição. Se posicione. Se posicionar onde? Na estrada do seu destino, naquilo que leva o nome que ninguém vai substituir você. O destino é aquele lugar onde você tem uma personalização. Ninguém vai ocupar o seu lugar. E para isso você precisa tomar algumas decisões, você precisa tomar algumas atitudes. Estar aqui com a gente todos os dias de manhã já é uma boa atitude, mas não é o suficiente. Você precisa compreender que existe um movimento que precisa ser feito diariamente a respeito do seu propósito e do sentido da vida que você carrega. Ninguém acorda todo dia e o alvo da vida é só boleto. Isso não é vida. Se você entende que a sua vida é acordar, ler a Bíblia, orar, cantar uma musiquinha para algumas que cantam, a maioria nem canta, e ora de qualquer jeito no mecânico, ora e vai embora e começa o dia, isso não é uma vida de qualidade. A vida de qualidade é encontrar com o nosso Deus em todas as coisas que a gente faz. E hoje, na sua estrada, na estrada que leva o seu nome, a Bíblia nos diz, né, e a bispa escreveu esse conteúdo, diz que a gente sempre vai ter aqueles que vão impedir. Pode ser vozes externas ou pode ser vozes internas. Você mesmo se sabota, bonita. Você mesma determina algumas coisas e não consegue cumprir. Eu estava aqui tentando pensar o que me mantém posicionada no meu destino. Sabe o que é? Para mim, persistência. Eu preciso persistir e parar de ficar indo e vindo, indo e vindo. E eu quero te dar essa palavra.
Essa palavra é para você poder entender que Deus, ele quer ver a nossa constância. Porque, independentemente de você estar feliz, triste, frio, calor, tô com preguiça, não tô. Não, a vida cristã não funciona desse jeito. Vá todos os dias na madrugada buscar o Senhor e você vai o achar. Por que será que a Bíblia botou na madrugada? Porque na madrugada tem coisas especiais guardadas para o seu destino. E que está lá guardado como se fosse, eu penso, que como se fosse presentinhos com chave. E a chave você vai só encontrar na madrugada. Assim como eu entendo que se você sair agora para fazer uma caminhada na sua região, você vai ver beleza de Deus que você não vai ver durante o dia onde a multidão está acordada. Esse momento, a beleza desse momento, do caminho que você está aí na sua região, perto dessa casa, aí é só nesse horário. Daqui a pouco o sol começa a nascer e vem junto com ele a esperança desse dia. Hoje eu acordei com uma sensação de que eu precisava te dar uma palavra de esperança, porque eu tenho a impressão de que muitas estão vindo para cá querendo entender de Deus o que fazer. Deixa eu te dar uma boa notícia. Talvez eu não te dê a palavra para hoje, mas eu vou te dar o caminho. Abra sua Bíblia, tenha tempo com Deus e traga sobre você o coração, traga sobre essa conversa, sobre esse momento, o seu coração para Deus. As pessoas me perguntam, pastora, você todo dia está lá falando, você não cansa, não? Eu não estou aqui falando para você, bonita, eu estou falando para mim. Esse lugar aqui é do meu encontro. Eu falo para a bispa, eu falo assim, amiga, você vai ministrar 365 dias? Eu não, vou fazer isso enquanto a devocional estiver viva. Porque não é sobre um grupo, sobre pessoas, sobre 500 mulheres, 800 mulheres seguirem. É sobre o relacionamento. O posicionamento para você poder caminhar no seu destino de forma especial e leve é você ter compromisso em achar o Deus que está no caminho. Não é sobre o caminho, é sobre o Deus que está lá te esperando. Eu, às vezes, tenho a impressão de quando eu fisicamente vou fazer caminhada ou vou fazer alguma coisa intencional com Deus, ele fica me esperando na porta para segurar a minha mão. Bora, segue, bora que eu estou contigo. É a sensação que eu tenho. Na estrada do seu destino, você não fica só. E esse texto que a Eneida leu, a respeito de Êxodo 13, especialmente o finalzinho, ele diz assim para o povo, olha, vocês estão indo porque Faraó já liberou vocês depois de 10 pragas, e agora eu quero dar uma confiança, uma certeza, uma garantia a vocês. Não preocupa, durante o dia eu vou estar com vocês com uma nuvem, e à noite vai ter fogo. Ah, Deus lindo, né, gente? Quem se posiciona, não importa se você faz isso de manhã, de tarde, de noite. A presença do nosso Deus vai com a gente. O texto diz que a gente precisa, eu amei esse termo da bispa, atravessar esse dia se lembrando que Deus está ao nosso lado. Seja com uma nuvem, como ele coloca aqui, ele diz, Deus não conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus. Se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Sabe o que Deus está falando aqui no versículo 17 de Êxodo 13? Que ele tem um cuidado com a nossa meninice. Ele sabe que se a gente for para um lugar que tiver guerra, a gente vai ficar com medo, vai correr de volta para trás, vai retroceder. Aí ele fala assim, não, botar essa bonita aqui nesse caminho, não, porque não vai dar certo, ela não vai entender. A estrada dela tem que ser de outro jeito. Deixa eu desenhar a rota aqui. Deus, nessa manhã, está te dizendo que a rota da estrada do seu destino, ele desenhou com a própria mão. Ele pegou o lápis dele, a lapiseira, a caneta dele, e desenhou e disse assim, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer com a Ana Lúcia. Não, com a Ana Lúcia não dá para fazer aqui, não, porque eu conheço aquela bonita, ela mora no meu coração, fui eu que criei, então deixa eu botar aqui o caminho do destino. Para esse dia, Deus está desenhando a rota para você poder não se desviar. E ele está com você e não é um caminho mais curto. Esse texto e essa tradução da mensagem diz isso.
E aí, lá no finalzinho, diz assim, por isso, não, um pouquinho antes, eles saíram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. Durante o dia, o Eterno ia à frente deles numa nuvem, numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho, e à noite, numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso, eles podiam viajar sem impedimento, qualquer hora do relógio, de dia ou de noite. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite acompanhavam o povo o tempo todo. Ah, gente, não é de chorar isso, gente. Um Deus que quer que você se posicione em movimento, em entender o que ele está fazendo, porque a parte dele é te proteger, te cuidar. Hoje a Maria de Lourdes falou, gente, ora aqui pelo meu ateliê. A gente ora, mas você está aí, como a Neida falou, você já está com o seu ateliê abençoado, porque você é representação da bênção. O nosso Deus está dando, validando a nossa vida com a presença, mas você não vai perceber se você focar no faraó. O faraó ficou para trás. Comece a olhar onde é que Deus está estabelecendo o seu caminho e permaneça nele. E aí, no finalzinho, diz assim, ó, a decisão de se mover está na sua mão, bonita. É só você que vai decidir. Porque o sangue de Jesus, que foi o preço que Deus pagou para nos amar, já foi feito. E o sangue dele me garante a vitória. Então, que nessa manhã de sexta-feira, dia 4 de julho, é a primeira sexta-feira do mês, né, bonitas? Vê aí para mim. Inaugure a primeira sexta-feira, a primeira semana do mês de julho, no segundo semestre, tomando posição. Pastora, como é que toma posição e a gente entende nossa estrada, a estrada do nosso destino? Em primeiro lugar, priorize a Deus. Prioriza Ele. Ele é a coisa mais importante, não é a sua dor, não é a sua escassez, não é o seu problema, não é a sua dívida, não é você mesma, não é você no trono querendo ser satisfeita com as suas expectativas lá que não foram preenchidas. Não é sobre isso. Nós ainda não entendemos o que é viver uma vida em que a posição que Deus espera é olhar para Ele. A gente ainda não entendeu isso. Qual parte que a gente não entendeu estando aqui 5h30 da manhã? A gente está buscando o quê? O bom dia da Eneida? Ah, para, bonita. Não. Vocês estão buscando o quê? Chinelada da pastora Leia e carinho e colo da pastora? Não. Você está aqui buscando resposta de um Deus que responde. E para isso, você tem que se posicionar. Você precisa persistir em olhar para Ele. Eu estou determinada a viver a minha vida por onde eu passar, fazer com que pessoas se apaixonem mais por Jesus. Essa é minha meta de vida. Ah, mas você trabalha? Trabalho, mas o meu trabalho, a minha meta é fazer com que as crianças se apaixonem pelo que eu levo. Eu atendo famílias, e o meu propósito, atendendo famílias, atendendo mães especialmente, é fazer com que a nossa conversa declare para ela que existe algo que não sou eu, é Deus. Mas você prega na sua profissão? Não, não preciso. Eu conto o que Deus fez para mim. O que você vai contar na estrada do seu destino, enquanto você estiver caminhando? Qual é o seu conteúdo fresco de entendimento de que Deus está cuidando de você? Talvez o seu entendimento de conteúdo seja, hoje, você ter a consciência que você tem um cobertor. Ah, pastora, que bobagem! Todo mundo tem. Não mesmo. Você é privilegiada de poder usar esse dispositivo que está aí na sua mão, ligado numa internet. Você é privilegiada de escolher e estar aqui com a gente, na região que você estiver. Eu queria que você só se lembrasse da menina que você foi. E se você olhar a menina que você foi para a mulher do que você é hoje, você vai entender que você se posicionou na estrada do seu destino. E eu quero te dar algumas palavras, porque já são 6 horas. Eu quero que você entenda que para você caminhar e se posicionar na estrada do seu destino, você precisa escolher avançar. Para de ficar sentada no sofá esperando cair, sei lá o quê. Isso não existe. Não vai vir de forma fácil. Deus não encurtou o caminho para poder te preservar, mas você precisou andar mais.
O povo de Israel andou muito mais, mas ele foi preservado. A intenção de Deus era essa. Defina direções claras. O que Deus tem para você nesse dia? O que é que você quer alcançar do seu Deus nesse dia? Outra coisa, seja intencional. Aquilo que você fizer, faz sabendo que você está fazendo para alguém. Ah, sair daqui vou fazer faxina. É a minha realidade hoje. Hoje eu vou fazer faxina. A minha faxina vai ser para adorar a Deus de forma intencional, por meio de um conforto que eu vou entregar à minha família. Aí eu vou fazer a faxina como? É brigando? É gritando com as crianças porque elas pisaram lá fora na lama e entraram? Se eu estou com a visão intencional de fazer meu dia, me posicionar na estrada do meu destino, eu estou entendendo que tudo que eu fizer hoje terá a presença, e a presença dele não é de mulher estressada. Então, expulsa esse espírito de estresse que você talvez tenha carregado da sua mãe, da sua avó, sei lá de quem, e hoje você vai tomar posição. E a última é, esteja atenta aos sinais, porque olhar uma coluna de nuvem durante o dia e olhar o fogo durante a noite é estar atento àquilo que Deus estava dando, à estrada do destino de um povo. Talvez você não veja uma coluna de nuvem estabelecida perto de você. Não desse jeito, visualmente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que Deus preparou anjos especiais para lhe proteger nesse dia. Pessoas que se levantarão a seu favor. E à noite, se você precisar de ajuda, ele vai estar lá. Olha a oração de hoje. Senhor, ajuda-me a atravessar os desafios que eu tenho enfrentado e que o seu sangue me proteja e me conduza ao meu destino profético. Destino profético é você caminhar com a clareza de que Deus estabeleceu o sim e o amém daquilo que ele quer fazer na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela certeza de que na nossa estrada, na estrada que leva o nosso nome, naquela placa que fala, siga aqui, Leia, naquele lugar em que talvez só eu esteja caminhando, talvez aquele seja um momento de eu estar só, e lá na frente, no caminho, lá na frente vai ter um lugar de ajuntamento, mas tem estrada, tem parte que a estrada do destino leva o nome de cada uma de nós, personalizada. E que esse caminho, Senhor, que esse lugar onde a gente vai caminhar, por meio do avanço de nós mesmos, por meio do avanço de decisões internas, ó Deus, traz sobre nós a manifestação de que precisamos, enquanto a gente caminha na estrada, te ver e revelar quem o Senhor é. Hoje é a primeira sexta-feira desse mês, Senhor, e nós te agradecemos pela bondade do Senhor conosco. Obrigada porque chegamos até esse dia, por causa da misericórdia do Senhor nos guardando. Que coisa especial, Deus, poder te ver funcionando tão amorosamente com o teu povo, olhando que o Senhor teve um cuidado de fazer o caminho ficar mais longo, por causa daquilo que o povo veria e talvez não permaneceriam ali na tua presença ou no lugar onde a terra prometida ia se manifestar. Obrigada, Senhor, de ver nessa manhã que o Senhor elaborou, pensou num jeito criativo de dar evidências a um povo que precisava estar no seu caminho profético, na sua estrada. Obrigada, porque aquela estrada, até chegar à terra prometida, o Senhor garantiu presença. E nós, nessa manhã, queremos ter a clareza, cada uma de nós, do jeito que o Senhor sabe que entendemos. Queremos pela manhã, agora mesmo, quando a gente desligar esse dispositivo, algumas vão permanecer aqui na tua presença, buscando por meio desse texto, algumas vão começar a realizar coisas do seu dia, mas que a gente não te perca de vista, Senhor. Que esse seja um dia em que a manifestação da tua boa e poderosa mão venha sobre nós. Obrigada, porque o Senhor disse hoje para nós que a gente precisa se movimentar, se mover naquilo que o Senhor tem para nós, porque o teu sangue precioso nos garante a vitória sobre a cruz. Obrigada por isso. Consagramos a Deus esse dia, pedimos a tua companhia em tudo que vamos fazer, e que seja como incenso suave cada coisa que vamos realizar. Te entregamos, Senhor, nossa família, te entregamos os nossos bens, te entregamos, ó Deus, o nosso tempo,
que a gente não desperdice o tempo no dia de hoje, mas que a gente seja intencional. Nós te entregamos os nossos afazeres, seja dentro ou fora de casa, e nós entregamos, Senhor, o nosso amor nessa manhã. A tua palavra diz em Provérbios que eu amo os que me amam. Nós queremos te amar com o nosso recurso, a gente quer ser fiel nos dízimos e ofertas, porque isso revela o nosso amor. Nós queremos te servir na tua casa, no ministério, do nosso coração, ou aqueles que o Senhor nos estica, porque isso é te amar. Nós queremos calar a nossa voz, calar a nossa boca, numa hora de uma discussão em que a gente até esteja certa, mas naquele momento, de forma intencional, a gente escolher o silêncio porque a gente te ama. A gente quer que as evidências do nosso comportamento declarem que o nosso amor por ti é real. E o Senhor continua dizendo em Provérbios que aquelas que buscam o Senhor na madrugada poderão te achar. Que nessa manhã, cada uma de nós te ache, mas te ache de forma especial, se revele enquanto a gente estiver na nossa estrada. Dê a sua mão na nossa, nos dê a sua mão e caminha com a gente, para a gente poder ver a beleza do processo. Obrigada pelo teu cuidado. Consagramos, Deus, o dia de hoje, os nossos passos, os nossos pés, aquelas que já estão a caminho, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do carro, dentro do Uber, ó Deus, aquelas que estão indo para o aeroporto em viagem, aquelas que estão fazendo um movimento físico. Senhor, guarda cada uma. E aquelas que estão acamadas, aquelas que estão acompanhando alguém da família que esteja em situação de saúde, guarda os pés de cada uma de nós. Para pisar na estrada, a gente precisa andar. E nós te pedimos, Senhor, fortalece os nossos pés para caminharmos no lugar onde o Senhor tem. Obrigada por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tchau, bonita! Tchau, bonita! Bonita do YouTube. Beijo, beijo. Tchau, sua linda. Uma sexta-feira abençoada para você.